Porque se te ensinaram que com Jesus é só vitória, que com Jesus você não vai sofrer, que com Jesus você vai ter vida de prosperidade nessa terra, desculpe te dizer, mentiram pra você. Não existe no evangelho nenhuma promessa de isenção de sofrimento. O evangelho é o convite para encararmos a dor, para encararmos o sofrimento com a alegria de saber que Jesus nos dará força neste período difícil e será nosso companheiro no sofrimento. Estamos ainda enfrentando dias difíceis. Eu digo ainda porque nós já estamos há um ano lutando contra um vírus que dizimou milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós já batemos a marca de 400 mil mortos. Alguns chegam a dizer que este número ele é subnotificado. Já tem outros que dizem que este número é super notificado. Mas os números pouco importam. Se fosse apenas uma pessoa, nós já tínhamos motivos de sobras para nos compadecermos desta família. O problema é que neste capitalismo selvagem, como já cantava os Titãs, é que o homem constrói, mas com as suas próprias mãos destrói tudo aquilo que ele construiu. Nessa selvageria, nesse capitalismo selvagem, tudo passa a ser meros números, meras estatísticas. Pessoas, aliás, se tornam números. Nós estamos minimizando gente à estatística. Isso é muito cruel. Além do vírus, nós temos que enfrentar dias de muito sofrimento, mas também enfrentar políticas sujas que só empobrecem o povo a cada ano, a cada dia que se passa. Nós sabemos que a miséria cresce e apenas 5, 6, um pequeno grupo se tornam ainda mais ricos. Nós vemos essa discrepância entre o pobre e o rico na nossa nação. Sem contar que não temos uma educação decente no país. Não temos uma saúde que atenda a todos com dignidade. Sem contar segurança. Enfim, estamos mergulhados num problema que parece não ter fim. E esta minha crítica que eu estou fazendo aqui, eu não faço ela só por causa de hoje, porque nós estamos falando de uma política ruim, suja, cheia de corrupção, de anos e anos que já se passaram. Diante de tanto caos que nós estamos vivendo, diante de tantas inseguranças que nós estamos enfrentando, diante de tanto sofrimento, é muito difícil a gente não ceder à tristeza, ceder ao desânimo. Eu confesso a vocês que tem dias que até para mim, como eu sou humano como vocês, tem dias que é muito difíceis. Tem dias que a gente acorda um pouco para baixo. Somos por vezes seduzidos pela baixa estima, pela desesperança. Pensando em tudo isso, nós ficamos vivendo neste turbilhão de sentimentos. E por vezes nós caímos sim num estado de depressão, de estresse, de ansiedade. Quem aqui já não pensou em desistir de tudo, dar um chute para cima? Todos nós, porque somos humanos e todos nós, de alguma forma, já pensamos em algum momento em parar devido à tristeza que invade o nosso coração. Mas quando nós somos seduzidos por estes sentimentos, nós precisamos lembrar do encorajamento do apóstolo São Paulo para com a igreja de Filipos. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4,
Paulo escreve para os crentes, dizendo para eles: regozijai-vos no Senhor. E sempre. E ele insiste dizendo: outra vez vos digo, regozijai-vos. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. O que parece é que a igreja de Filipos era uma igreja muito amada por Paulo. E Paulo, ele faz questão de escrever aqueles crentes para encorajá-los. E ver Paulo encorajando com insistência para que a igreja mantenha sempre a chama da alegria acesa, até parece que Paulo vive o melhor momento da sua vida. O melhor momento da sua história. Parece que Paulo está vivendo um ápice do seu ministério. Parece que tudo vai bem para Paulo. Só que não. Não é bem assim. Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Éfeso. E eu falo de prisão injusta, porque Paulo estava preso por causa do evangelho, então preso injustamente. Paulo não tinha cometido crime algum. Então você consegue imaginar alguém convidando o outro para se alegrar estando preso injustamente? Porque há um paradoxo entre a realidade de Paulo e a motivação de Paulo. Preso, porém alegre. Isso quer dizer para nós que Paulo estava no vento, mas o vento não estava em Paulo. Porque uma coisa é tudo estar atribulado do lado de fora, outra coisa é deixarmos que as tribulações de fora venham nos atribular. Paulo não teve um ministério fácil. O vento não estava a favor de Paulo. Aliás, a sua vida foi marcada por acidentes, perseguição, fome, solidão, abandono. Ele mesmo diz nas suas cartas. Algumas coisas que aconteceram com Paulo, por exemplo, Paulo conta que 3 cruzeiros, 3 viagens de navio que ele fez, naufragou. A maior parte do ministério de Paulo foi em prisões injustas. Paulo, ele foi considerado traidor do seu povo. Olha isso aqui. Quer mais? A Bíblia diz que 40 homens fizeram um pacto de não comer e nem beber enquanto não matasse Paulo. E o que é pior? Paulo afirmou que ele convivia com um demônio que o atormentava. Paulo disse que havia nele um espinho na carne, que era um espírito enviado para o atormentar. Aí eu te pergunto, como pode alguém com todo este currículo ser capaz de animar alguém? A resposta está na fala de Paulo. Quando Paulo diz à igreja de Filipos, alegrai-vos no Senhor, ele usa o verbo alegrai, que é o verbo do grego chairo, ou chairo, que significa estar contente. Ou seja, Paulo não está convidando a igreja a se alegrarem no momento, naquele período, naquela hora. Não. Paulo está convidando a igreja para se alegrarem sempre. Não é sentir alegria, mas estar sempre alegre, ou seja, um estado de ser. É uma alegria que não depende de circunstâncias, mas depende de uma consciência em Cristo. Por isso ele diz, alegrai-vos no Senhor. Não é motivado pelo que eu vivo essa alegria. Essa alegria ela é uma consciência do que Cristo é para nós. Porque se te ensinaram para você que com Jesus é só vitória, que com Jesus você não vai sofrer, que com Jesus você vai ter vida de prosperidade nessa terra, desculpe te dizer, mentiram para você. Porque nesta vida aqui não há bênção.
sem sofrimento. E vou dizer mais, não existe no Evangelho nenhuma promessa de isenção de sofrimento. O Evangelho é o convite para encararmos a dor, para encararmos o sofrimento com a alegria de saber que Jesus nos dará força neste período difícil e será nosso companheiro no sofrimento. Hoje nós esbarramos em muita gente frustrada, decepcionada com Deus, abandonando a comunidade, a igreja e até a própria fé, porque foram enganados e foram ensinadas a crerem em um evangelho Nutella, ou seja, sem sofrimento, um evangelho de bem-estar. Só que este evangelho é um evangelho sem fundamento, sem alicerces para te manter no dia da aflição. Porque é o sofrimento na companhia de Deus que forjam os discípulos de Jesus. Paulo está preso, cheio de restrições, injustiçado, mas alegrando os irmãos. Sabe por quê? Porque ajudar o outro não é uma questão de estar bem. Ajudar o outro é uma questão de conversão em Jesus. Porque se nós estamos falando de uma alegria eterna, e eternidade só se encontra em Jesus, só crentes convertidos e convencidos pelo Espírito de Cristo são capazes de animar o outro com alegrias eternas. Quem traz essa alegria passageira é palhaço de circo. Quem promove êxtases de felicidade num período são animadores de auditório, embora há de se concordar que existem muitos religiosos, líderes de denominações que são verdadeiros animadores de auditório, palhaços de circo. Porque estão entretendo o povo e não levando o povo à maturidade no Evangelho. Um dia Jesus chegou para Pedro, em Lucas capítulo 22, verso 32, e disse para Pedro assim: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, talvez não esteja faltando alegria para nós nesse momento, ou na vida. Talvez esteja faltando para nós uma verdadeira conversão, ou uma conversão genuína. Eu não estou aqui dizendo com tudo isso que ser alegre é ausência de tristeza. Que, pastor? É isso. O chairo, a alegria que Paulo convida os filipenses a viver, é o entendimento que mesmo que esteja passando por um momento difícil, triste, de tribulação, mantenham a esperança de que uma hora isto vai acabar e você vai sorrir. E mesmo que não acabe, você consegue sorrir no sofrimento. Então, amigos e amigas, não deixe que este período de dificuldade azedem vocês. Não permita que o sofrimento sufoque a sua sensibilidade para consigo mesmo e para com os outros. Este momento vai passar. É por isso que Paulo está dizendo, não olhe para o momento, não olhe para a circunstância. Eu convido a vocês e insisto, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Gente, eu ainda creio na profecia de Isaías, do capítulo 40, versos 29 a seguir, quando Isaías disse que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Segundo Isaías, ele diz que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Aí Isaías vai dizer, mas os que esperam no Senhor, mesmo na tribulação, renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje,
Eu vim aqui no nosso encontro para te dizer, alegre-se. Anima-te. Mas Elter, não dá. Eu estou sofrendo luto. Estou doente. Estou sozinho. Me sentindo só. Eu quero dizer para você que não é errado sofrer luto, nem chorar de tristeza. O convite hoje para você é que mesmo atravessando este momento, saiba que você tem motivos de sobra em Jesus para ter esperança na manhã. Tem uma canção que a gente sempre canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Um fator importante que nutre a nossa esperança chama-se memória. Como assim memória? Antes da crucificação de Jesus, Jesus, convidou os seus discípulos para a ceia. E ele compartilhou o pão e o vinho e disse para os seus discípulos, fazei isto em memória de mim. Esta expressão é tão significativa para nós nos nossos dias, porque quando nós lembramos o que Deus já fez por nós, nós conseguimos olhar para frente com alegria, com esperança e com motivação, e principalmente com fé. Quando eu olho para o futuro, eu tenho que confiar em Deus porque o futuro a Ele pertence. Quando eu olho para o presente, eu tenho que agir cooperando com Deus para construir a minha história. Mas quando eu olho para o passado, eu ativo a memória e lembro, se Ele fez no passado, Ele pode fazer outra vez agora, outra vez no futuro. O problema é que nós só lembramos, e lembramos com muita facilidade, o que os outros fazem contra nós. E nós esquecemos com facilidade o que Deus já fez por nós. Imagine comigo se ao invés de ficar contando para os outros o mal que os outros nos fizeram, se nós invertêssemos e contássemos para as pessoas o que Deus tem feito ou o que Deus fez por nós. Porque ficar lembrando do mal que nos fizeram machuca, entristece, deprime o coração. Mas se nós lembrarmos e contarmos as bênçãos que Deus já fez, nós trazemos à memória o que Deus já operou ao nosso favor e nos alegramos. O Salmo 126, os versos 1 a seguir, há um registro de um cântico de quando os judeus, os israelitas, lembraram da época que Deus os tirou do cativeiro. Aí eles cantam dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, éramos como se estivéssemos sonhando. Foi algo extraordinário que Deus fez. Então, olha esse texto, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez por eles o Senhor. Aí a canção diz assim, sim, grandes coisas fez. Não está no presente nem no futuro, fazendo ou fará. Grandes coisas fez no passado o Senhor por nós. E por isto nós estamos alegres. Trazer à memória aquilo que Deus fez por nós traz alegria para o nosso presente. Quando olhamos para o passado e nos lembramos da cruz de Jesus, dos escapes que Ele já nos deu, das portas que Ele já abriu ou também das portas que Ele já fechou, porque se Ele abriu ou fechou, foi Ele que fez, então foi bom para nós. Se nós trazermos à memória o perdão que nós recebemos, a nossa alma se enche de riso e de júbilo mesmo no sofrimento. É por isto, gente, que Paulo disse aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu insisto, alegrai-vos no Senhor. Quando nós olhamos para trás e nos lembramos de tudo que Jesus já fez por nós,
nós somos motivados a continuar. Vocês se lembram da história do menino Davi? Quando ele, a pedido do seu pai Jessé, foi ao arraial onde os seus irmãos estavam acampados, e quando chegou lá para levar a comida para os seus irmãos, ele encontra o exército inimigo, os filisteus, convidando o exército de Israel para a batalha, e havia no arraial um gigante chamado Golias. Davi se dispõe a lutar, mas Saul e os seus irmãos disseram para ele: você não tem condição de lutar, você é menino, você não é homem de guerra, você não sabe manusear uma espada, quanto mais segurar um escudo. Mas em 1 Samuel capítulo 17, Davi vai dizer ao rei Saul, que estava dizendo para ele que ele não tinha condições. Ele diz: Saul, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, da família, trabalhando ali. Veio um leão e eu matei o leão e livrei as ovelhas da minha família das mãos daquele predador. Mas não veio só um leão, veio um urso também. E eu também o matei. Aí Davi diz assim: o Senhor me deu o leão e o urso, e o Senhor também me dará este gigante. Os olhos de Davi estavam não nas circunstâncias do momento, que aparentemente era impossível aos seus olhos, mas na lembrança do que Deus tinha feito para ele lá atrás. Davi chega para Saul e diz: Saul, o Senhor já fez, então ele pode fazer de novo. Está vendo como a memória é importante de lembrar do que Deus já fez por nós? Davi estava dizendo para Saul e para os seus irmãos e para todo Israel: vocês não lembram do que Deus já fez por nós? Ele pode fazer de novo. Eu vim aqui te dizer, exatamente isto. Ele não já fez, ele pode fazer de novo. Por isso eu te convido a se levantar hoje, a se alegrar, a se motivar, não por palavras de persuasão humana, por técnicas de coaching, não. Eu estou te convidando a ser motivado pelo sopro do Espírito Santo por sua palavra. Deus já nos fez muitas coisas lá atrás. Lembre de tudo que Deus já fez na sua vida. Então, se Ele já fez, Ele pode fazer de novo. Lembre-se sempre do que Deus fez por você. Traga à memória as coisas que o Senhor já preparou e colocou diante de você lá atrás. E isto vai motivando você a enfrentar os novos desafios. Quando a gente fala de memória, nós lembramos, claro, nós falamos também de recordações. E a Bíblia é um livro de recordações. Então, quando você estiver diante da morte, olhe para os livros das recordações, o livro das recordações, e lembre-se que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se te faltar comida na mesa, vai lá para o livro das recordações e lembre-se que ele multiplica ou multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Quando a memória te faltar, olhe para as Escrituras. Nela você encontrará histórias que te lembrarão que Deus pode fazer de novo. Por isso eu te digo, alegrem-se. Digo a vocês, alegrai-vos no Senhor. Eu termino aqui hoje essa reflexão insistindo com você. Você não precisa ficar no buraco em que está. O sofrimento, as tribulações, as adversidades são processos que a vida nos impõe para que provemos a nós mesmos que dependemos dos cuidados de Deus. E sabedores de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu digo a vocês mais uma vez, como disse Paulo à igreja de Filipenses: alegrem-se no Senhor sempre. Mais uma vez eu digo, alegrem-se no Senhor.